Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Estou comendo aqui um amendoim para poder tapear a fome. E aí a gente vai iniciar um tópico, na minha humilde opinião, um dos tópicos que quando eu coloco nos meus materiais, as minhas aulas, é uma forma de diferenciar minhas aulas, porque a gente vai ver um tópico agora que ele é multidisciplinar, ele vai mexer com direito administrativo / processo civil, e ele é um tópico que diferencia a sua preparação. Eu costumo falar com os meus alunos, sem medo de ser pretensioso, que quando o candidato, meu aluno, ele domina esse tema aqui, ele tem que começar a pedir para questões como essa cair nas provas. Porque aquele reme-reme de saber que, por exemplo, autarquia é pessoa jurídica de direito público, e a autarquia tem bem público, isso é o básico. A grande maioria dos candidatos vai saber isso. O grande lance agora é saber coisas diferentes. Coisas que a grande maioria dos candidatos não vai saber. E essa questão é uma questão desse tipo. Sem mais suspense, vamos aqui. Qual é o tópico, professor? O tópico é privilégio. Privilégio das autarquias. Correto? Pessoal, toda autarquia tem 3 privilégios. Privilégio tributário, processual e quanto aos bens. Antes de eu avançar, eu quero te falar que aqui eu já vou resolver um monte de problema de uma vez só. Por quê? Porque os privilégios tributários, processuais e quanto aos bens das autarquias, que é o que a gente está estudando agora, eles também se aplicam à União, aos estados, ao DF, aos municípios e às fundações públicas de direito público. Ou seja, os privilégios que parecem que são só das autarquias, que é assim que os livros colocam para a gente, né? E aí dá uma falsa ideia que são privilégios só das autarquias, não. Esses privilégios, esses 3 privilégios aqui, eles são privilégios, vamos lá, da União, dos estados, do DF, dos municípios, das autarquias e das fundações públicas de direito público. Então, tudo que eu falar para vocês a partir de agora se aplica a toda essa galera aqui. Legal? Se aplica a todo mundo. Esses 3 privilégios se aplicam a todos esses aqui. Legal? Vou repetir. União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Antes de eu avançar, eu queria falar para vocês um ponto também que a galera meio que na hora H esconde, é que União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público, na verdade isso aqui é chamado, né, de fazenda pública. Já ouviu falar? Vara de fazenda pública, né? A gente escuta muito pessoal falar, isso aí é fazenda pública. O que é fazenda pública? A fazenda pública é, União, estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. E, na verdade, por que elas são chamadas de fazenda pública? Elas são chamadas de fazenda pública por um único motivo. Por quê? Porque todas elas são pessoas jurídicas de direito público. Se elas são pessoas jurídicas de direito público, na verdade, elas são fazenda pública. Legal? Então, todas essas entidades aqui, elas são, fazenda pública, por quê? Porque elas são pessoas jurídicas de direito público. Tá bom? Tamo junto? Tamo junto. Então, avisado isso, que todos os privilégios, vamos lá, tributários, processuais e quanto aos bens, que nós estudamos nos livros, né, como privilégio das autarquias, na verdade não é privilégio só das autarquias,
é privilégio também, vamos, da União, dos estados, do DF, dos municípios, das autarquias e também das fundações públicas de direito público, ok? E aí a gente começa com o primeiro privilégio, que é o privilégio tributário. Olha ele aí, né? Olha ele aí, que eu vou abrir o PIP aqui para a gente poder ter mais espaço na tela. Olha ele aí. Espera aí. Volta, abrir. Olha ali. Privilégio tributário. Quando nós falamos em privilégio tributário, a gente vai falar do privilégio tributário básico. Qual é o privilégio tributário básico? Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Né? Olha, a fazenda pública não paga imposto. Né? Na verdade, o 150, parágrafo 2º, ele diz só autarquia, mas o 150 como um todo, né, fala da fazenda pública inteira. Ou seja, olha aqui, ó, a União, os estados, o DF, os municípios, as autarquias e as fundações públicas de direito público não pagam imposto, ou não pagam os impostos. Como é que isso cai em prova, professor? Vai perguntar para você, por exemplo, né, se o INSS é uma autarquia, vai perguntar se o INSS paga IPVA de suas viaturas. Paga ou não paga? Claro que não. Por que o INSS não paga IPVA das suas viaturas? Porque as autarquias, assim como a União, os estados, DF, municípios e as fundações públicas de direito público, ela não paga imposto. Se não paga imposto, não paga IPVA. Aí vai perguntar, por exemplo, se o estado do Rio paga IPTU de um prédio. Paga ou não paga? Claro que não paga. Se o IPTU é imposto e o estado não paga imposto, não vai pagar IPTU. Ou seja, no dia da sua prova, isso aqui pode ser perguntado diretamente. Perguntar, por exemplo, se alguns desses entes aqui da fazenda pública, inclusive as autarquias, pagam imposto, ou vai te botar um imposto concreto, como eu já dei o exemplo aqui, o IPVA, e vai perguntar se esse ente paga IPVA. Paga ou não paga? Não paga porque tem uma unidade tributária. Tá bom? Tá bom. Você viu comigo o privilégio tributário. Paralelo ao privilégio tributário, a gente tem os privilégios processuais. E já te adianto, o que dá problema é esse aqui, tá? Os outros privilégios são de boa. Vamos juntos? Vamos juntos. Primeiro privilégio, né, que está lá no artigo 100 da Constituição em diante, né? A fazenda pública paga por meio de precatório. Agora acho que já dá para colocar o PIP aqui e você vai enxergar. Peraí, isso, já dá. A fazenda pública paga por meio de precatório. Quem é fazenda pública? Vamos ver aqui, ó. Acho que tem aqui embaixo. Não. Teria aqui em cima. Vamos lá. Quem é a fazenda pública? A União, os estados, o DF, os municípios, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Essa galera aqui, ó, quando ela perde o processo, eles pagam por meio de precatório, né? Tem exceção? Até tem, mas em regra eles pagam por meio de precatório. Legal? Perfeito. Depois, né, eles têm prazo contado em dobro. A gente sabe que no novo Código de Processo Civil, quase todos os prazos são de 15 dias. Então, o prazo para apelar, o prazo para apresentar contestação, né, o prazo para poder interpor o agravo de instrumento é de 15 para as autarquias e para todas essas entidades da fazenda pública, esse prazo é contado em dobro, aí passa a ser 30 dias. Enquanto você, cidadão comum, tem o prazo de 15 dias para apelar, a autarquia tem prazo de 30.
A União tem prazo de 30, o Estado tem prazo de 30, o município tem prazo de 30, a Fazenda Pública como todo, né? Mas a Fundação Pública de Direito Público tem prazo de 30. Ou seja, todo esse pessoal aqui, ó, o prazo é contado em dobro. Legal? Além disso, todo esse pessoal aqui tem que ser intimado pessoalmente, né? Quem é que diz isso? Tudo isso daqui, ó, é o artigo 183 do novo Código de Processo Civil. Tem que ser intimado pessoalmente. Então, por exemplo, né, eu e você, se a gente ficar fugindo, né, da intimação, da citação, legal, a gente vai ser intimado, né, fictamente. Autarquia, União, Estado, a Fazenda Pública aqui, ó, não pode. A lei diz que eles devem ser intimados pessoalmente, ou seja, os prazos só começam a contar depois que eles são intimados de forma pessoal. E por fim, eles gozam do direito ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Eles gozam do direito ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Pessoal, eu acho que eu fico muito tranquilo para depois desse tempo todinho de sala de aula, 20 anos, faço agora, né, 21 anos de sala de aula, eu fico muito tranquilo para dizer para vocês que eu tenho certeza que vocês entenderam que esse pessoal aqui, ó, quando perde o processo, eles pagam o processo por precatório, legal? Eles pagam, né, a sucumbência processual e o valor, né, da perda, o valor da sentença por precatório. Eu tenho certeza que vocês estão muito claros, e quando eu falo em sucumbência processual, é o valor da derrota. Né? Porque, por exemplo, se tiver alguma verba de natureza alimentícia, sai da regra do precatório, tá? Para a gente não complicar tanto, né, o valor da derrota, né? Ou seja, se uma autarquia foi condenada a me pagar 10 mil por danos morais, né, 10 mil por danos materiais, isso é o valor da derrota, tá? Isso é pago por precatório. Para a gente não aprofundar, porque precatório tem um monte de exceção, tá? Tá bom. Da mesma forma, eu tenho certeza que você sabe que os prazos processuais dessa galera aqui, ó, é contado em dobro. Então, se você tem o prazo de 15 dias para apelar, eles vão ter de 30. Da mesma forma que você sabe que eles devem ser intimados pessoalmente. Eles não podem ser intimados de forma ficta. Tem que ser intimado pessoalmente. O problema, pessoal, é isso aqui, ó, o duplo grau de jurisdição. Isso aqui que dá problema em prova. Vamos entender primeiro o que é duplo grau de jurisdição. Olha aqui, rapidinho, ó. O duplo grau de jurisdição que cai nas provas é o duplo grau obrigatório. Mas antes de você entender o que é duplo grau obrigatório, você tem que entender o que é duplo grau facultativo. Ou melhor, você tem que entender o que é duplo grau. Né? Duplo grau é isso aqui, ó. É o direito da decisão que foi proferida no primeiro grau ser revista no segundo grau. Ou seja, o juiz decidiu no primeiro grau, o tribunal vai rever no segundo grau. O tribunal vai rever no segundo grau. Ou seja, duplo grau de jurisdição é nada mais, nada menos do que o direito do segundo grau, o seu direito que você tem, do segundo grau, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, ó, segundo grau, rever a decisão do primeiro grau. Então, todas as vezes que o segundo grau revisa a decisão do primeiro grau, nós chamamos isso de duplo grau de jurisdição. Né? Basicamente é isso. Então, se você foi condenado por um juiz e o tribunal vai rever a sentença do juiz, o tribunal, o segundo grau, está revendo a decisão do primeiro grau, duplo grau de jurisdição. Legal? Muito tranquilo, isso aqui é o básico lá do processo civil. Na faculdade, eu dou aula de administrativa e TGP, Teoria Geral do Processo. Isso aqui é o básico de TGP. Tá bom. O problema é que esse duplo grau, ou seja, esse duplo grau, né, que é levar
a decisão do juiz para o tribunal rever, isso aqui pode ser facultativo ou pode ser obrigatório. Olha aqui, ó. A regra é que seja facultativo. Isso aqui é a regra. Ou seja, o juiz decidiu e o tribunal vai rever, né? Como? Através de recurso. Basicamente aqui melhor dizendo, o recurso de apelação. Né? Então alguém vai apelar, vai interpor o recurso de apelação, o juiz vai, né, ver a sua decisão ser revista pelo tribunal. Só que isso aqui, ó, é de forma facultativa. Por que facultativo? Porque o direito tem uma regra, né? Qual é a regra? Todo recurso é voluntário. Eu explico lá para os meus aluninhos, né, na graduação em TGP, que todo recurso é voluntário. Por quê? Porque recorre quem quer. Ninguém é obrigado a recorrer. As pessoas só recorrem se quiser. Né? A máxima do recurso, da teoria geral do recurso, né, é a voluntariedade, o princípio da voluntariedade. Todo recurso é facultativo, recorre quem quer. Ou seja, para o juiz, né, ver a decisão dele ser revista pelo tribunal através de um recurso, a parte ou as partes devem recorrer de forma voluntária. Recorre se quiser. Então, por exemplo, imagine você que eu processei o INSS é uma autarquia, né? E o INSS perdeu. Né? O INSS recorreu. Pronto, um recurso voluntário. O INSS, o procurador do INSS, recorreu porque quis. Legal? Porque ele pode entender, às vezes, né, que a sentença foi boa para o INSS. Perfeito? E aí, o processo vai subir, a sentença vai subir através do recurso. Só para ser chato, né, esse recurso de apelação, porque envolve a fazenda pública, a autarquia, né, INSS é uma autarquia. A autarquia aqui, ó, faz parte da fazenda pública. Lembra disso? Ó, a autarquia. Todo mundo aqui, ó, tem prazo contado em dobro. Você já viu isso comigo, né? Então, se você tem 15 dias para apelar, né, essa galera aqui, ó, vai ter 30. Então, essa apelação aqui que você viu comigo, que o INSS, né, apelou da decisão do juiz e remeteu a decisão ao tribunal via apelação, né, essa apelação aqui, ó, ela tem que ser interposta no prazo de 30 dias úteis e 30 dias contados da intimação pessoal. É o artigo 183 do novo Código de Processo Civil. Tá bom. O problema é que, às vezes, né, a autarquia perde o processo e não recorre. Deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Às vezes, a pessoa perdeu e não recorreu. A regra é, quem perde e não recorre, transita em julgado. O processo acabou. O problema é que quando nós estamos falando da fazenda pública, quem é fazenda pública, professor, é esse bonde aqui, ó. Fazenda pública é, cadê? União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Toda essa galera aqui, preste bem atenção. Mesmo que elas não recorram, né? Mesmo que elas não recorram, mesmo que seja sem recurso, o processo vai do juiz subir para o tribunal. Ou seja, essa galera, a fazenda pública, a União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público, mesmo que eles comam cola, ou seja, mesmo que eles mesmo que eles não recorram, se a sentença for contrária a eles, o próprio juiz, olha isso, gente, o próprio juiz, mesmo que não tenha recurso, é obrigado a pegar o processo
e encaminhar o tribunal para o tribunal revisar. Ou seja, o tribunal vai rever sem recurso. E vai rever sem recurso por quê? Porque foi o próprio juiz, sem recurso nenhum, que pegou o processo e mandou para o tribunal revisar. Ou seja, nós chamamos isso aqui de duplo grau obrigatório de jurisdição. Só que o nome mais técnico, ao invés de duplo grau de jurisdição, o nome mais técnico é a famosa remessa necessária. Quando alguém falar para você, né, de remessa necessária, saiba que remessa necessária é o mesmo que duplo grau obrigatório de jurisdição. Ou seja, mesmo que não haja recurso, o juiz vai pegar a sentença e vai mandar para o tribunal junto com o processo. Para quê? Para o tribunal rever. E aí o tribunal pode concordar ou não com a sentença do juiz. Tá bom? Tá bom. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ganhar um espaço. Olha aqui. Deixa eu só apagar isso aqui, que acabou. E não ficou legal. Então deixa eu só recolocar aqui, ó. Essa apelação, caso ela seja feita, é no prazo de 30 dias. É no prazo de 30 dias úteis. É isso? É. E quando eu falo para você que o processo sobe para o tribunal independente de recurso, né, o pessoal chama isso de duplo grau obrigatório de jurisdição. Mas, tecnicamente, o nome disso é remessa necessária. Né? Inclusive, é isso aqui, é com esse nome, remessa necessária, que está previsto lá no artigo 496 do Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil. Quase que não dá, mas deu. Deixa eu só fazer um negócio aqui com vocês. Então, quer dizer que é isso aqui, né, professor? O juiz decidiu, né, e o juiz condenou, decidiu contra, basicamente, a União, ou ao Estado, ou ao DF, ou ao município, ou a uma autarquia, ou uma fundação de direito público. Ou seja, o juiz decidiu contra a Fazenda Pública, não foi isso? Foi. E aí a Fazenda Pública pode, né, pegar a sentença do juiz, né, e remeter ao tribunal através de recurso de apelação, ou, né, o processo pode ser encaminhado pelo próprio juiz ao tribunal, né, sem nenhum tipo de recurso. Né? O juiz encaminhou ao tribunal por conta própria, não é isso, professor? É. E o nome disso, quando o juiz remete ao tribunal, né, a sentença e o processo por conta própria, quando essa sentença dada pelo juiz é contra a Fazenda Pública, ou seja, é contra a União, Estado, DF, municípios, autarquias ou fundações públicas de direito público, contra a uma dessas entidades da Fazenda Pública, nós chamamos esse expediente de remessa necessária. Remessa necessária que o pessoal também conhece com o nome de duplo grau obrigatório de jurisdição. E aí, professor, não existe somente duplo grau, né? Ou seja, o juiz pode ver a sentença dele subir para o tribunal através de um recurso da Fazenda Pública, né? A Fazenda Pública, ou seja, União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações de direito público, a própria Fazenda Pública, uma dessas entidades, pode recorrer e o processo subir ao tribunal, não é isso? É. Mas se eles não recorrem, o próprio juiz vai ter que mandar de ofício, não é isso? É. E o nome disso é remessa necessária ou duplo grau obrigatório de jurisdição. Correto? Correto. Ou seja, todas as vezes que o próprio juiz, independente de recurso, porque o certo mesmo seria ter que recorrer, né? É. Certo não, normal. Seria ter que recorrer. Mas se a Fazenda Pública não recorreu, ou seja, a União, ou o Estado, ou o DF, ou o município, ou uma autarquia, ou uma fundação pública de direito público, eles não recorrem, e ainda assim,
né, o processo chega ao tribunal pelas mãos do juiz, o nome disso é remessa necessária, também conhecido como duplo grau obrigatório de jurisdição. Tá bom. Pessoal, olho no olho aqui do professor. Qual é a crítica que a doutrina, né, e alguns segmentos da jurisprudência, né, eles faziam, melhor dizendo, que agora foi atendido, quanto a isso aqui? Cara, isso aqui, ó, é algo protelatório. Cara, imagine você que eu processei o INSS. O INSS não recorre. Cara, era para transitar em julgado. Só que aí, só pelo fato do INSS ser uma autarquia, e mesmo que o INSS não tenha recorrido, o juiz é obrigado a mandar o processo para o tribunal. E sabe quando isso vai terminar? Isso é considerado algo protelatório, algo ruim, né? Algo excessivamente burocrático. Por isso que às vezes você pergunta a um advogado assim, quanto tempo demora, né, um processo contra uma autarquia, contra a União, contra o Estado? O cara vai olhar para tua cara e vai falar assim, não sei, mas menos de 10 anos eu sei que não dá. Por quê? Porque tudo tem duplo grau obrigatório, todos eles têm, né, duplo grau obrigatório de jurisdição. Ou seja, mesmo que eles não recorram, a decisão tem que subir para o tribunal rever. Isso aqui era uma crítica homérica. Aí, o novo Código de Processo Civil, no próprio artigo que trata, né, do duplo grau obrigatório, ou seja, da remessa necessária, o artigo 496, nos seus parágrafos, mais precisamente, senão não me falha a memória, no parágrafo 3º e no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, né, a gente vê as limitações, ou seja, situações em que o processo não vai subir. Ou seja, são situações em que o processo, né, mesmo que tenha condenado a fazenda pública, ou seja, mesmo que a sentença seja contra a União, Estado, DF, municípios, uma autarquia ou uma fundação pública de direito público, não vai subir para o tribunal. Não vai subir de ofício, ou seja, o juiz não vai estar obrigado a pegar a sentença e mandar para o tribunal. Cara, a fazenda pública pode até recorrer. A União, Estado, DF, município, autarquia e fundação pública de direito público, eles podem até recorrer. Mas se não recorrer, vai transitar em julgado. Não vai ter mais esse expediente processual de não recorrer e ainda assim o processo tem que subir para o tribunal. Legal? Qual é a primeira situação em que o processo não vai subir para o tribunal? Ou seja, o juiz não estará obrigado a sentenciar contra a fazenda pública, ou seja, contra a União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público, e depois ele vai estar obrigado a mandar para o tribunal rever. Primeira situação. A primeira situação é em razão do valor. O Código de Processo Civil colocou alguns valores em que, né, foram considerados valores baixos. Então, todas as vezes que o valor for considerado baixo, né, nós tivermos diante de valores baixos de condenação, não vai subir. Vamos entender? Olha aqui, ó. Se houver condenação da União, de uma autarquia federal ou de uma fundação pública de direito público federal, e essa condenação ela for inferior a 1.000 salários mínimos, o processo não vai subir. Então imagine você, presta atenção, eu vou dar um exemplo. Um exemplo aqui, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. Epa. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de uma, né, autarquia federal. Ó, eu processei o INSS. O INSS foi condenado a me pagar R$20.000. Não é isso? É. O INSS foi condenado a me pagar R$20.000. Tá querendo escrever aqui, tá bom. R$20.000. Legal? Preste atenção. E o INSS não recorreu. O INSS foi condenado a me pagar 20 mil e não recorre. O que vai acontecer aqui? Vai transitar em julgado.
Ou seja, o juiz vai estar obrigado a pegar a sentença que condenou o INSS e mandar para o tribunal? Não. Por que não? Porque essa sentença tem valor baixo, ou seja, tem valor inferior a 1.000 salários mínimos. E todas as vezes que a decisão for inferior a 1.000 salários mínimos, condenando quem? A União, uma autarquia federal ou uma fundação pública de direito público federal, por exemplo, a Fiocruz, se essa decisão for inferior a 1.000 salários mínimos, não vai subir. Exceto se essa galera aqui recorrer. Se eles recorrerem, ok. Se não recorrer, não vai subir. Agora, deixa eu só mudar a cor aqui. Agora, se eu estiver tratando, né, de uma condenação, né, que condenou o Estado, autarquias estaduais ou fundação pública, direito público estadual, e essa condenação ela é inferior a 500 salários mínimos, não vai subir. Então, por exemplo, olha aqui, ó, vou te dar exemplo de uma autarquia estadual. Eu processei o Detran, né? O Detran aqui no Rio de Janeiro, gente, ele é uma autarquia estadual, tá? Então, eu processei o Detran. E o Detran foi condenado a me pagar 5.000 de indenização. O Detran perdeu e foi condenado a me pagar 5.000 de indenização. Se o Detran não recorrer, o processo vai subir para o tribunal pelas mãos do juiz? Não, não vai não. Por quê? Porque essa condenação ela foi inferior a 500 salários mínimos. E quando essa condenação é uma condenação no plano estadual inferior a 500 salários mínimos, não sobe. Da mesma forma, se essa condenação é de entidade distrital, ou seja, se quem foi condenado foi o Distrito Federal, uma autarquia distrital ou uma fundação pública de direito público distrital. Então imagine você que eu processei uma autarquia distrital, uma autarquia lá do DF, e a autarquia foi condenada a me pagar 3.000 de indenização. Se a autarquia não recorre, o juiz é obrigado a mandar o processo para o tribunal? Não, por quê? Porque foi inferior a 500 salários mínimos. Legal? Legal. Da mesma forma, se eu estou tratando, né, de uma condenação de um município que é capital, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um município capital. Niterói, onde eu moro, não é capital, é região metropolitana. Legal? Legal. Né? Ou uma autarquia de município capital, ou uma fundação pública de direito público de município capital. Ou seja, né, se a condenação foi do próprio município capital, ou de uma autarquia ou fundação pública de direito público do município, que é capital, legal? E essa condenação foi inferior a 500 salários mínimos, se essa autarquia, se o município capital ou a fundação pública de direito público do município capital não recorre, legal? O processo não vai subir para o juiz. Por que não vai subir para o juiz? Porque o valor é baixo, foi inferior a 500, né, salários mínimos. Nesse caso aqui, né, uma condenação de 5.000. E por fim, se eu estiver tratando de um município, deixa eu só mudar de cor aqui, botar agora amarelo, né, de município que não é a capital, fazer uma homenagem aqui à minha Niterói, né, município que não é a capital, ou de uma autarquia de município que não é capital, ou de uma fundação pública de direito público de município que não é capital. Ou seja, se a condenação for no plano de município que não é capital, seja dele mesmo, ou de uma autarquia ou uma fundação pública de direito público de município que não é capital, né, e for inferior a 100 salários mínimos, também não vai subir. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, guarda isso aqui, gente, pelo amor de Deus, para que você não tenha nenhum problema, né, quanto a esse ponto mais tarde. Opa, olha aqui. Olha aqui para você nem pensar em ter problema. Olha aqui. Eu tenho que guardar na minha prova o seguinte, que se o juiz ele condena a fazenda pública, quem é a fazenda pública? A fazenda pública é União,
Estado, DF, município, autarquia ou fundação pública de direito público, se o juiz condena um desses caras aqui, ele mesmo é obrigado a pegar o processo e mandar para o tribunal, né, se não houver recurso. Você viu comigo isso? Como é que é o nome disso, pessoal? Isso aqui é chamado de duplo grau obrigatório de jurisdição ou remessa necessária. Você viu isso comigo ali em cima. O problema é que isso aqui estava sendo mal visto pela doutrina, pela jurisprudência. E aí, o novo Código de Processo Civil falou o seguinte: alguns valores, por ser considerado valores baixos, isso aqui não vai acontecer. Ou seja, o juiz vai condenar e ele não vai estar obrigado a mandar o processo para o tribunal. Quando o valor for inferior a 1.000 salários mínimos, né? Quando o valor for inferior a 500 salários mínimos e quando o valor for inferior a 100 salários mínimos. Quando o valor for inferior a 1.000 salários mínimos, que é o primeiro caso, eu estou tratando de quem? Eu estou tratando de condenação da União, de uma autarquia federal ou de uma fundação pública de direito público federal. Nesses casos, nesses três casos, se uma dessas três for condenada e o valor for inferior a 1.000 salários mínimos, o juiz não está obrigado a pegar o processo e mandar para o tribunal rever, não está obrigado a mandar de ofício. A segunda situação são situações que vão falar o seguinte: se for o Estado condenado, o DF condenado, ou o município capital condenado, ou de um desses três, autarquias e fundações públicas de direito público, ou seja, uma autarquia distrital, né, estadual ou de município capital, uma fundação pública de direito público estadual, distrital ou de município capital, se a condenação for inferior a 500 salários mínimos, também não sobe, porque é considerado valor baixo. Agora, se o município não é capital, por exemplo, Niterói, ou uma autarquia desse município que não é capital, uma autarquia aqui de Niterói, por exemplo, a Nitprev, uma autarquia municipal, ou uma fundação pública de direito público municipal, por exemplo, se a condenação for inferior a 100 salários mínimos, também não sobe. Gente, olha só, é isso aqui que você tem que colocar no seu post-it, decorar esses valores aqui. Isso aqui, espera um pouquinho, isso aqui é para depois do intervalo, tá? É isso aqui que você tem que decorar, correto? Espera aí. É isso aqui que você tem que decorar. Isso. É isso aqui que você tem que decorar. Isso aqui que tem que estar na sua cabeça. Isso aqui que você tem que fazer post-it, né? Porque essa galera aqui, eles caem direto em prova. Então eu até imagino, por exemplo, uma prova do INSS. O cara contar essa historinha e perguntar se o processo sobe ou não sobe, se não tiver recurso. Ou seja, se o juiz está obrigado a pegar a sentença e mandar para o tribunal rever. Eu te aconselho a você pegar essa parte da aula que eu dei, esses 30, 40 minutos que nós já estamos aqui, e você rever pelo menos 3 vezes. Numa primeira vez você vai copiar tudo, e olhando para o e-book. Numa segunda vez você vai passar limpo o que você copiou, conferir se é uma coisa de errado. Numa terceira vez você vai só massificar. E aí, pelo menos uma vez por semana, dá uma olhada nisso. Tá? Esse aqui é aquele ponto que quando cai, pode ter certeza disso, o erro passa de 90%. Quando isso aqui cai, o erro passa de 90%. Eu costumo dizer que essa questão quando cai, né, muita gente vai ter que fazer de novo, né, e alguns felizardos serão aprovados, classificados
nomeados, empossados e entrarão em exercício. Porque geralmente a galera, eu vejo até na hora de explicar isso aqui, eu vejo muito vídeo na internet de videoaula, eu vejo a galera meio que se complicar na hora de explicar isso aqui. Por quê? Porque demanda muito mais conhecimento de processo civil do que, né, de direito administrativo. Só que está dentro do programa de administrativo. Olha a rapaziada aqui. Está dentro do programa de administrativo, tá bom? Eu vou dar uma pausa agora para a gente poder estudar outras situações que também não vão subir. Pô, professor, tá muito pesado. Não tá, não. Tá? Confesso a vocês, né, que isso aqui tem muito mais uma cara de uma prova nível superior. Tá? Mas eu aconselho o pessoal de nível médio ver também. Em especial, por quê? Por causa de um negócio chamado, ó, FGV. Tá? A FGV, ela não tem mão quando o assunto é direito, né? Eu costumo falar que, para mim, o marco da banca FGV foi a prova de agente da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, que estava muito mais difícil do que a prova de delegado, que é a carreira jurídica. Então, assim, eu costumo falar para os meus alunos que é uma coisa triste que eu tenho que falar para vocês, mas a FGV, né, posso até falar em certa medida o CESP, agora a Sebrasp, né? Eles não têm mão, mas em especial a FGV, não tem mão mesmo. Legal? E aí, o que acontece? Muita gente diz que tá no programa Pode Cobrar, eu não quero fazer comentário sobre isso aqui agora. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é necessário saber esse tópico. Então você já viu comigo, né, que quando o processo sobe pelas mãos do juiz para o tribunal rever, independente de apelação, o nome disso é remessa necessária ou duplo grau obrigatório de jurisdição. Mas se o valor for considerado um valor muito baixo, não vai subir. O que é valor muito baixo? A depender da situação, abaixo de 1.000 salários, a depender da situação, abaixo de 500 salários, a depender da situação, abaixo de 100 salários. E eu vou ver com vocês agora outras situações em que também não vai subir. Só que eu vou dar um intervalo para poder obedecer aqui o pessoal da técnica que já fica me avisando aqui que eu estou passando os limites. Eu vou lá, peraí.